aos Colossenses. Vamos lá ao capítulo então primeiro. Eu quero ler a partir do verso 3 até o verso 12. Vamos olhar mais de perto hoje os versos 9 ao 12. Então nos diz assim a palavra de Deus. Colossenses 1, verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oremos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra está diante de nós. Carecemos, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder, da ação do Teu Santo Espírito, para compreendermos esta bendita palavra, como também colocá-la em prática nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabemos, queridos, que Paulo escreve esta carta a cristãos, a novos cristãos, recém-convertidos, tanto judeus quanto gentios, e eles estão sendo atacados pelos falsos mestres com doutrinas falsas. Basicamente o que eles diziam era que o que Epáfras ensinou para eles era bom, mas Epáfras não ensinou tudo. O que temos para vocês é melhor. Nós vamos dar a vocês uma compreensão mais profunda da experiência espiritual. Nós vamos lhe dar uma plenitude de fé, um conhecimento mais profundo de Deus, uma experiência com o seu poder que vocês jamais experimentaram. Para isso acontecer, somente sigam aquilo que nós temos a ensinar para vocês. Basicamente era isso que esses falsos mestres estavam implantando naquela jovem igreja. E Paulo, então, nesta carta vem combater este avanço desta doutrina falaciosa, desses ensinos, dessas heresias que estavam sendo colocadas, ensinadas ali para aqueles novos crentes. E quando nós olhamos nos versos 1 e 2, como também nos versos 3 ao 8, desde a saudação, Paulo já tendo em vista, tendo na sua mente, sabendo o que ele de fato quer falar, desde já na introdução ele mira, ele direciona a sua palavra, a sua fala, para tanto acordar, vamos dizer assim, despertar a mente daqueles crentes, dos novos cristãos, como também, obviamente, essa carta era lida publicamente e os falsos mestres, obviamente, estariam presentes na congregação quando essa carta fosse lida. Então Paulo deseja despertar a mente e o coração dos novos crentes para aquilo que ele quer dizer, como também já colocar essa palavra na mente e no coração dos falsos mestres, dizendo assim: olha, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo não é bom, não é correto. Vocês devem deixar de fazer isso, ou deixem a igreja. Mais ou menos assim, penso que Paulo tinha esse desejo, então, quando ele escreve essa carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus,
e ele então recebe esta palavra, não é? O que estava acontecendo naquela jovem igreja que ele não conhecia. Ele recebe de Epáfras este relatório, então ele prepara esta carta, inspirada pelo Senhor, e tem coisas importantes para dizer, para combater essas falsas heresias. Quando nós chegamos então no versículo 9, ele começa o texto falando exatamente assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha que interessante. Uma primeira observação que podemos fazer aqui, penso que raramente nós procedemos da mesma maneira como Paulo procede aqui. Penso que, na maioria das vezes, quando nós tratamos de oração, quando nós oramos, quando nós colocamos os motivos de oração, como acabamos de fazer há pouco, tanto publicamente, quanto secretamente, quanto individualmente, creio que poucas vezes nós fazemos como Paulo faz aqui. Penso que normalmente nós pedimos coisas, como que, por conta das dificuldades que temos, pedimos em favor da saúde, pedimos em favor de outros que passam por dificuldades. Normalmente as nossas orações, elas são direcionadas para esse lado. Raramente, penso, nós oramos da maneira como Paulo ora aqui. Olha o pedido que ele faz. Ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quantas vezes nós oramos, nós pedimos por nós, ou pela igreja, pelo povo de Deus, que nós transbordemos, que nós sejamos cheios ainda mais do poder de Deus, para cumprirmos a vontade de Deus. Quantas vezes? Não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e de entendimento espiritual. Paulo aqui, ele nos impulsiona, ele nos motiva à oração, a esse tipo de oração, a esse motivo de oração, a este assunto. Quando Paulo ouve o relato de Epáfras sobre o que estava acontecendo com aqueles cristãos, sobre como o Espírito Santo já estava trabalhando na vida deles, como nós vimos nos versos anteriores, de 3 a 8, quando estudamos na semana passada. Aqueles cristãos eram reconhecidos pela fé que tinham, uma fé operosa, pelo amor que eles manifestavam uns para com os outros. Isso chegou ao conhecimento de Paulo, como chegou ao conhecimento de tantos outros crentes, porque eles tinham uma esperança. A esperança era Cristo, e por conta disso eles tinham fé, eles tinham amor. O Espírito Santo já estava agindo, trabalhando, operando na vida daqueles crentes de Colossos. E Paulo diz nesse versículo 9: por esta razão, pelo que já está acontecendo com vocês, pelo que vocês já são conhecidos, eu não cesso de orar, nós não cessamos de orar, ele e sua equipe missionária, ele e outros irmãos, para que vocês cresçam, para que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria espiritual. É por isso que eu oro por vocês. A oração, portanto, querido, deve ter também esta motivação. A obra do Espírito Santo de Deus, toda a obra do Espírito Santo de Deus deve ser uma motivação para nós orarmos.
e não desencorajarmos a oração. Não podemos, de fato, dizer, não, Deus já está agindo, já está tudo bem conosco, nós estamos indo muito bem. Nós somos crentes com fé, somos crentes que temos demonstrado amor. O apóstolo Paulo está dizendo isso sobre nós. Outras igrejas estão reconhecendo, outros irmãos na face da terra, conhecida na época, eles sabem que nós somos assim. Nós estamos bem, nós estamos sendo bem vistos. Mas Paulo fala, não, mais e mais, cresçam mais. Nós já somos bons em algo, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar. Paulo diz que deveriam transbordar no pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus. E não orarmos apenas nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. É importante também orarmos quando vemos Deus trabalhando na vida do seu povo. Isso nos encoraja. Esse exemplo do apóstolo Paulo nos encoraja. Mas é isso mesmo que nós fazemos? O exemplo de Paulo nos direciona a observarmos, a prestarmos atenção à oração. A oração não apenas nos tempos difíceis, mas também nos tempos em que Deus está operando, em que estamos, vamos dizer assim, bem, para que a obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na nossa vida, aumente, cresça. Esse é o primeiro princípio que nós vemos nesta passagem. Mas olha o conteúdo dessa oração que Paulo faz. Qual é o conteúdo? Paulo começa dando graças. Paulo começa agradecendo. Ele começa anunciando essa oração. Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. No versículo 3 ele começa agradecendo e aqui ele continua, ele segue orando. Ele começa contando para eles como que ele continuou a oração por eles, não é? Ele agradece ao Senhor a partir do versículo 3, pela fé que eles têm, pelo testemunho que eles dão, mas ele segue orando, ele segue intercedendo por eles. Basicamente por três coisas que o apóstolo está orando aqui. E esses são os pontos principais que nós deveremos olhar mais de perto. A primeira coisa, então, que ele ora, nós já citamos de passagem, é que eles transbordem com um conhecimento verdadeiro. Vamos nos lembrar que esses falsos mestres estavam ensinando e aplicando outro conhecimento. Heresias, conhecimento, portanto, falso, que iria, de fato, prejudicar a vida daqueles novos cristãos. E Paulo então vem e ora para que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus, que eles não deem atenção àquilo que os falsos mestres estão ensinando. Como é que nós podemos discernir o engano, o erro? Como é que nós podemos ter fácil na mente que alguém está falando, fazendo, contando, ensinando uma doutrina estranha? Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, do seu poder, da sua vontade, da sua palavra, mais facilmente eu detecto o engano, o erro, a mentira. Vamos nos lembrar, queridos, que estes falsos mestres estavam dentro da igreja. Esses cristãos, eles não iam atrás de nada diferente. O falso ensino estava dentro da igreja. E nós já falamos aqui outras vezes, e creio que os irmãos sabem disso, eles eram mestres. Eles tinham habilidades. Eles tinham algum conhecimento. Eles sabiam como os cristãos pensavam. Eles sabiam como eles criam. Mas eles eram falsos mestres. Eles certamente eram amigáveis.
Eles certamente eram cativantes. Eles eram mestres, provavelmente eram líderes, mesmo não tendo um ofício, não sendo presbítero, não sendo um diácono, não sendo um oficial da igreja. Mas eles eram líderes. Mas eram falsos. Como detectar? Como não cair nas ciladas dos falsos mestres? Como nós hoje não cairmos aí nas ciladas do inimigo? Quais cuidados nós devemos ter? Então, em primeiro lugar é isso, é orar para que transbordemos do conhecimento verdadeiro. Lembramos que os falsos mestres estavam dizendo aos colossenses que eles poderiam lhes dar um conhecimento de Deus que nunca haviam alcançado antes. O ensino dos falsos mestres na igreja de Colosso, como na igreja, nas outras igrejas, no início da igreja primitiva, podemos dizer assim, era sempre muito sutil. Como é a obra do inimigo? A palavra de Deus nos diz que o diabo se veste de ovelha, não é? Para enganar as ovelhas. Ele não vem como lobo. Ele não vem mostrando os dentes, não é? Ele vem com sutilezas. Portanto, quanto mais conhecimento de Deus, da vontade dele, da sua palavra tivermos, menos suscetíveis ao engano, ao erro, à queda, ao pecado, nós estaremos. Esses falsos mestres vinham dizer para aqueles crentes que eles teriam um poder mais profundo, um poder mais alto, mais amplo, uma experiência mais profunda do conhecimento de Deus. Eles estavam pregando isso, estavam ensinando isso. Paulo, portanto, não está despreocupado com o fato daqueles colossenses crescerem no conhecimento de Deus. Pelo contrário, ele quer que eles cresçam. Ele diz que ele está orando para que eles sejam preenchidos, eles transbordem na verdade. Mas não o conhecimento que aqueles falsos mestres queriam ensinar. Paulo orava para que eles conhecessem a palavra de Deus, a vontade de Deus. Não cessamos de orar por vocês e pedir que vocês transbordem com o conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O Evangelho já havia sido pregado para eles. Epáfra foi um fiel ministro de Deus, pregou o Evangelho para eles. Paulo quer que de fato eles tenham um conhecimento bíblico, quer que eles tenham um conhecimento de Deus, que não seja apenas alguma mera especulação, mas que de fato esse conhecimento de Deus tenha um conteúdo prático, um conhecimento de Deus que produza frutos. Queridos, conhecimento de Deus que fica apenas na mente não serve. Saber quem é Deus, qualquer um pode saber. Mas conhecimento, e o termo nós já conhecemos também, a palavra conhecer, nós temos entendimento do que as Escrituras significa, do que esse termo significa. Conhecer a Deus significa relacionamento com Deus. Conhecer sobre Deus e viver a respeito, de acordo com o que se conhece de Deus. Relacionamento com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus, fazer a vontade de Deus, porque ama a Deus, porque conhece a Deus, praticar as coisas de Deus, não apenas ter na mente, não apenas achar bonito, não apenas achar a coisa certa. Infelizmente nós não temos nesta carta, e nem em nenhuma outra,
qual era de fato o tipo de conhecimento que esses falsos mestres estavam oferecendo para aqueles cristãos. Mas sabemos que é algo do tipo como um ensino que prevaleceu no mundo naquela época. Falamos dos gnósticos, não é? Falamos também da vida dos judeus que queriam implantar certos rituais ainda do passado, do Antigo Testamento, da maneira como eles entendiam, queriam implantar novamente na vida da igreja, agora recém-nascida. Nós não sabemos de fato, especificamente, qual era a questão que eles estavam ensinando, mas uma coisa nós sabemos, era alguma coisa secreta, alguma coisa oculta, alguma coisa que só alguns poderiam participar, alguma coisa que só alguns escolhidos poderiam viver, poderiam receber, poderiam compreender. Algo que vai totalmente contra o Evangelho do Senhor Jesus, que é aberto, é para todos. Deus em Cristo Jesus revelou-se, mostrou-se, deu a conhecer. O Evangelho não é algo oculto, escondido. É aberto, é prático, é vivido, é verdadeiro, é transformador, é restaurador. O Evangelho não é para uma casta. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é para todos. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. O conhecimento que eu quero que vocês tenham é uma compreensão prática da vontade de Deus. Que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. A verdade bíblica. Paulo diz para aqueles crentes, então não olhem para esses. Não ouçam o que eles dizem. Olhem para Cristo. Olhem para as Escrituras. Olhem para a palavra revelada. Olhem para a palavra, para a vontade de Deus revelada na sua palavra. É isso que vocês devem buscar. É isso que vocês devem fazer. A consequência disso, queridos, olha o que nos diz o verso 10. Por que é que eu oro? Paulo, né? Dizendo, por que ele ora e pede em favor daqueles crentes que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que coisa interessante, profunda. A fim de viver de modo digno do Senhor. Viver, praticar. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para que conhecimento? Para que intimidade com Deus? Para que aprendermos de Deus? Para produzir frutos. Para produzir bons frutos. Queridos, todos produzimos frutos. Os falsos mestres produziam frutos. Os ímpios produzem frutos. A igreja do Senhor Jesus produz frutos. Mas o que nos é ensinado nas Escrituras é que nós, os cristãos, devemos produzir bons frutos. Não qualquer fruto. E nem fruto mau, obviamente. Esses falsos mestres produziam maus frutos. Nós devemos produzir bons frutos, frutificando em toda boa obra. Vivemos de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos um padrão. Nós temos que produzir bons frutos. Nós temos um padrão correto de vida. Nós temos a motivação correta. O porquê produzirmos bons frutos. Nós temos um objetivo de vida. E todas essas coisas, elas fluem, elas vêm de um verdadeiro conhecimento de Deus e da vontade de Deus. O
tipo de conhecimento que o apóstolo Paulo está falando aqui é um conhecimento transformador de caráter. Paulo não quer criar líderes. Paulo não quer criar apenas ali um grupo espiritual. Tudo isso, claro, acontece, é consequência. É necessário na igreja de Cristo. Mas não é isso que ele está tentando fazer. Paulo está desafiando aqui, então, esses colossenses, quando ora por eles, quando escreve isso, quando manda que essa carta seja lida para eles, que seja para eles um desafio, para que eles conheçam cada vez mais a Deus, a sua vontade, e que isso, de fato, vai transformá-los, vai aperfeiçoá-los na prática de vida. Nenhum cristão pode permanecer da mesma maneira de quando conheceu o Evangelho. Pronto, conheci a Cristo, fui resgatado das trevas e fui transportado para o reino da luz. Sou um crente, sou salvo, pronto, tudo certo comigo, vou viver agora a vida. Não, temos que crescer. Temos que transbordar de conhecimento de Deus, da vontade de Deus, na prática do Evangelho de Deus. Nós não podemos permanecer iguais depois de termos uma experiência com Cristo verdadeira, depois de termos conhecido o Evangelho de Cristo. Nós não podemos ser iguais ao que éramos. Não podemos permanecer iguais. Crescer. Crescer. A sabedoria e o entendimento de que Paulo fala aqui nesse texto representa essa condição estabelecida de uma mente espiritualmente iluminada. Isso é obra do Espírito Santo de Deus pela sua palavra, que é aplicada em nós e nos faz crescer. Obra do Espírito Santo de Deus pela sua palavra. Queridos, não basta nós lermos a palavra de Deus sem o poder, sem a graça, sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Porque muitos leem a Bíblia, muitos conhecem a palavra de Deus, mas isso não causa transformação alguma nas suas vidas, se o Espírito Santo de Deus não agir. É por isso que Paulo ora aos Efésios, no capítulo 1, se vocês olharem lá, Paulo ora em favor daqueles Efésios que eles tenham a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, para que eles possam compreender de fato a vontade de Deus e, consequentemente, terem o poder de Deus para cumprirem, fazerem a vontade de Deus. Mas, queridos, visto que Paulo está orando para que eles cresçam, para que eles transbordem de conhecimento, nos dá essa certeza, esta clareza de que nós não podemos ser a mesma pessoa que éramos quando fomos convertidos, nem o que éramos ontem, no que se diz respeito ao conhecimento de Deus e à prática da vontade de Deus. Portanto, esse ponto deve nos levar a fazer uma reflexão. Como estamos? Como éramos quando fomos convertidos? Como somos agora? Como estamos agora? E nos faz olhar para frente. Como estaremos amanhã? Onde quero chegar amanhã? A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Este é o resultado do tipo de conhecimento de Deus que Paulo ora em favor daqueles crentes. Portanto, queridos, quando nós estamos cheios desse tipo de conhecimento,
nós andamos de uma maneira digna do Senhor, nós procuraremos agradar a Deus e nós daremos frutos. Prática. Visível. Não apenas na mente. Não apenas para nós mesmos, nesse sentido, só eu sei. Só eu sei de Deus. Não. Andar de modo digno do Senhor é o padrão do nosso comportamento. Deus não pede outra coisa. Nada menos do que isso. Andarmos de maneira digna do nosso Senhor. Nós devemos, portanto, imitar o nosso Salvador. Devemos andar como Ele andou neste mundo, na fidelidade a Deus. É prática, visível, no amor aos homens. É prática visível, honrando silenciosamente a Deus em todas as suas obras e nos seus caminhos, andando de acordo com a sua palavra, abençoando aqueles que nos amaldiçoam. Prática, visível, impactante, reveladora da graça de Deus, da pessoa de Deus. Todas essas coisas, queridos, e muito mais, são parte do padrão que Paulo espera que flua de um verdadeiro conhecimento da vontade de Deus na vida daqueles colossenses, como também agora nas nossas vidas. Portanto, queridos, alguém que tem o conhecimento verdadeiro de Deus anda de maneira digna do Senhor. Portanto, se nós não andamos de maneira digna do nosso Senhor, nós não temos o conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Se aquilo que sabemos a respeito de Deus não se transforma em atitudes práticas, no viver imitando a Cristo, nós não temos o conhecimento verdadeiro de Deus. Nós estamos no erro, nós estamos sendo enganados pelos falsos mestres, por nós mesmos, pelo inimigo. Tem que se traduzir em vida prática. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que aqueles que têm verdadeiro conhecimento de Deus vão desejar agradar a Deus, vão agradá-lo em todos os aspectos. Sinceramente, profundamente, eles terão esse desejo. Sua motivação para o comportamento, para esse comportamento digno de Deus, é fruto de um desejo sincero e apropriado de agradar a Deus. Paulo quer que nós desejemos sinceramente agradar a Deus, que tenhamos prazer em agradá-lo. Paulo ora para que os colossenses tenham um conhecimento que os leve a desejar agradar a Deus com entusiasmo, com alegria, com satisfação e não por obrigação. Quando vamos testemunhar do Evangelho, fazemos isso com alegria, com entusiasmo? Quando vamos imitar a Cristo em todos os seus feitos, em todas as suas obras, no seu caminhar, nós fazemos isso com alegria, com disposição, com amor. Ou fazemos isso por obrigação? Afinal de contas, eu sou um crente. Afinal de contas, eu fui lá na frente da igreja e professei a minha fé. Agora estou no hall da igreja. Então agora eu tenho que viver desse jeito. Porque imagina se eu não viver desse jeito. Como é que vai ser esse negócio? Não. Eu faço isso naturalmente, vamos dizer assim. É a consequência de eu ser um filho de Deus. Paulo diz aqui que o verdadeiro conhecimento de Deus produz frutos em toda boa obra. Não há ninguém infrutífero. E é muito interessante, se nós olharmos Efésios capítulo 12, versículo 10, o que está escrito lá? Que no verso 8 e 9 nós conhecemos muito bem, não é? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que diz no versículo 10? Abra lá sua Bíblia, já que nós não conseguimos nos lembrar. Olha que interessante, a sequência do texto que nós conhecemos muito. Olha lá o versículo 10. Pois somos feitura dele. Já que somos salvos pela graça, não é? Fomos regenerados, nascemos de novo, ou seja, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É para isso que fomos criados, para as boas obras.
Não para as obras apenas, para as boas obras. Mas olha que interessante o final do versículo 10. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tem isso ainda. Não são as obras que nós escolhemos fazer. Não somos nós que decidimos quais são as boas obras. Não, agora eu vou fazer essa obra, agora eu vou fazer aquela, agora eu vou fazer assim. Não. As quais Deus de antemão, antes de nos converter, antes da fundação do mundo, Deus já preparou até as obras que nós iríamos fazer. Deus já nos direciona o que devemos fazer. Como devemos abençoar? Como abençoaremos os outros? Que tipo de obra nós praticaremos? Deus já preparou. E é muito interessante quando nós olhamos em outra parte das Escrituras, quando vamos lá aos Coríntios e olhamos lá no capítulo 12 da sua primeira carta, nós vemos Paulo falando a respeito do corpo de Cristo. Como é que ele deve funcionar. E aí pulamos o capítulo 13 que fala do amor, porque senão o funcionamento não for com amor, o capítulo 12 fica sem sentido. Tem o capítulo 13, que fundamenta o que está no 12. Como também prepara para o que vem no 14. O que diz no 14? Vamos estudar essa carta aos Coríntios, não é? O capítulo 14 vai falar dos dons do Espírito Santo de Deus, que edificam a igreja. Ou seja, são os frutos que nós devemos dar, são os dons que Deus nos dá para abençoarmos a igreja, para edificarmos a igreja. Portanto, resumindo tudo isso aqui que Paulo fala aos Colossenses e que fala nas Escrituras para nós, somos convertidos? Somos. Ele nos chamou, ele nos trouxe, ele fez isso. Agora ele faz o que Paulo pede. Bom, então peço que aumente esse conhecimento, que eles transbordem a respeito do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, e que andem de modo digno, portanto, e que façam toda a boa obra. Mas eu não sei qual obra fazer, Senhor. Eu não tenho como fazer. Deus tanto faz tudo completo. Ele nos chama, né? Nos converte, Ele nos traz para si, Ele quer que Ele mesmo nos enche de poder, de conhecimento dEle, nos faz transbordar. Ele quer que nós andemos de maneira digna com Ele, pois Ele nos capacita. Ele nos dá a sua palavra para aprendermos, entendermos o que é que Ele quer que a gente faça. Ele nos dá do seu Espírito Santo, nos fortalece, nos ensina, abre a nossa mente, nos faz enxergar aquilo que precisamos fazer. Ele prepara a obra que nós temos que fazer. Na verdade, Ele não quer que nós andemos por nossa própria conta. Ele quer que nós andemos de acordo com a palavra dEle. Pois é o jeito certo. Porque se Deus deixa algum espaçozinho aqui para a gente resolver, para a gente decidir, vamos dar com os burros na água, como diz o ditado. Então Deus faz tudo. Ele nos dá tudo. Ele demonstra assim o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça. Ele quer o nosso bem. É isso que Ele quer de nós. E é o verdadeiro conhecimento de Deus que vai nos fazer andar dessa maneira. Agradá-lo em todos os aspectos. E esse é o padrão que Deus quer para nós. Paulo quer, portanto, que nós desejemos sinceramente agradar a Deus e que tenhamos prazer em agradá-lo. Ele quer que nós façamos e vivamos com Ele, junto dEle, diante deste mundo, de uma maneira alegre, satisfeita, com entusiasmo, vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Produzamos frutos. Queridos, mais algumas aplicações para nós. Penso que, na verdade, é uma pergunta que eu faço. Será que há cristãos professos na igreja, nos nossos dias, que absolutamente não têm, portanto, nenhum desejo de conhecimento?
Será que tem crente que não quer conhecer a Deus mais? Intimidade com Deus, a vontade de Deus? Será que tem crentes que não querem nenhum tipo de conhecimento da palavra de Deus? Para responder essa pergunta, cada um de nós deve olhar para a sua própria vida. Porque por vezes, queridos, nós podemos responder racionalmente, mas não temos, ou não fazemos, ou não observamos a resposta prática dessa pergunta. Não é? Por vezes nós podemos responder positivamente. Sim, nós queremos conhecimento. Na verdade, até já temos conhecimento. Então, racionalmente, nós podemos dizer que não, na igreja não há. Não há ninguém que não queira buscar conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, na palavra de Deus. Mas a resposta, ela deve vir da nossa prática, além da nossa razão. Eu de fato respondo afirmativamente que quero e busco conhecimento de Deus quando eu me debruço nas Escrituras, quando eu leio e estudo a sua palavra, e quando faço isso com prazer, obviamente. Quando de fato a palavra de Deus é a minha comida, é a nossa comida. É sempre esse exemplo que fazemos, não é? Assim como nós precisamos de ter as refeições 2, 3 vezes por dia, 4, 5, enfim, para podermos nos manter em pé, saudáveis, nós temos que nos alimentar. Da mesma maneira, temos que nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Isso nós sabemos, mas na prática fazemos. Então, a prática vai responder para nós se de fato nós queremos ou não, desejamos ou não conhecimento de Deus. Portanto, queridos, se nós não temos esse desejo de conhecer a Deus, de conhecer sobre Deus, de conhecer a prática e, de fato, conhecer, né, ter intimidade com Deus, imitarmos a Deus, então, se nós não temos esse desejo, algo está errado em nós. Precisamos olhar isso. Paulo ora em favor daqueles crentes para que eles tenham isso, para que eles transbordem, para que eles cresçam cada vez mais. Por outro lado, queridos, há cristãos na igreja do Senhor Jesus Cristo que querem dar um desvio do conhecimento de Deus, que querem desviar a palavra de Deus, que querem pular a palavra de Deus, que querem ter suas experiências. Querem ter experiências com Deus à parte da palavra de Deus. Querem ter experiências espirituais com Deus fora da palavra de Deus. Eles querem uma experiência de Deus sem o árduo trabalho de conhecer a sua palavra e o trabalho árduo de se relacionar com Ele de acordo com a sua palavra. Queridos, dá trabalho conhecer a Deus. Porque dá trabalho ler as Escrituras. Dá trabalho estudar a palavra de Deus. Eu preciso da palavra aberta. Eu preciso de um dicionário. Eu preciso de uma chave bíblica. Eu preciso, por vezes, de bons comentários. Eu preciso de pesquisar, de avaliar, de analisar. Eu preciso me lembrar, e a chave bíblica me ajuda a lembrar de outros textos que corroboram, que compartilham daquela mesma ideia que está sendo colocada ali por este ou por aquele escritor. Dá trabalho, leva tempo. Eu preciso me sentar em um lugar tranquilo. Eu preciso dedicar tempo, 15 minutos, meia hora, 1 hora por dia, para estudar a palavra, para conhecer a Deus, para adquirir este conhecimento, para poder transbordar do conhecimento de Deus. Eu preciso estudar a palavra. Eu não posso querer contornar a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus de lado, para ter experiências profundas com Deus. Que experiências que eu terei com Deus fora da sua palavra? É por isso que através da história da igreja nós vemos absurdos acontecerem, como se fossem experiências com Deus. Como se fosse
do Espírito Santo de Deus. Fora da palavra. Quem é um pouquinho mais antigo aí vai lembrar das questões dos dentes de ouro. Já ouviu falar dos dentes de ouro? Tinha dente de ouro por aí, então a gente ganhando dente de ouro. Movimentos ditos evangélicos, juntava um monte de gente lá, alguém lá orava, fazia nada, daqui a pouco disse que aparecia dente de ouro na boca do povo. Gente que emagrecia instantaneamente, já ouviu falar disso? Tinha gente que ia lá gordão, tinha que sair segurando as calças. E a gente tem que fazer esse negócio aí. Experiências com Deus, fora da palavra de Deus. Sem suar a camisa. Não existe. É falso. O inimigo engana. Ludibria. Eles buscam experiências que estão nas suas mentes. E quanto mais estranha a experiência, mais real ela é. Quanto mais estranha a experiência, mais espiritual ela é. Olha como é espiritual. Quanto mais estranha a experiência, mais conhecimento eles acham que têm. Mas o apóstolo Paulo diz, não, eu quero que vocês conheçam a Deus de acordo com a sua vontade, com a sua lei, com a sua palavra. Então esse conhecimento vai fluir numa vida digna do Salvador Jesus Cristo, uma vida que deseja agradar ao Senhor, uma vida que produz frutos. Fruto do amor, fruto da alegria, fruto da paz, fruto da paciência, fruto da longanimidade, fruto do domínio próprio. As pessoas vão ver. Mas há também aqueles que querem apenas conhecer alguma coisa a respeito de Deus. Apenas saber, mas não querem aplicar nada nas suas vidas. Nós, queridos, devemos estar atentos para que nunca deixemos o nosso conhecimento sobre Deus pairar no ar, mas que ele, de fato, esse conhecimento seja enraizado ou esteja enraizado num viver prático cristão. Queridos, o que nós devemos olhar para a nossa vida, portanto, de maneira prática, é se tudo aquilo que nós falamos agrada ao Senhor. Se a maneira como nós nos comportamos no meio onde estivermos, seja na igreja, seja no mundo, se aquela maneira agrada ao Senhor. Portanto, eu devo viver criticamente, olhando para mim mesmo. A maneira como eu ando, a maneira como eu vivo, como eu falo, a maneira como eu reajo às situações todas, agrada a Deus. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não é isso que Jesus disse? Vocês devem viver de uma maneira tal que, olhando para as obras de vocês, olha só que coisa impressionante, não é isso? O mundo olhar para as obras de vocês, eles vejam o quê? Eles vejam ao Senhor, eles glorifiquem a Deus que está no céu. Louvem a Deus. Então as pessoas vão ter que olhar para nós, naquilo que falamos, naquilo que vivemos, na maneira como nos comportamos, e eles vão olhar para nós e vão, glória a Deus. Que bênção. Vai impactar o mundo ao nosso redor. Atos capítulo 2. Eles eram simpáticos ao povo, não é? O povo de Deus, no início da igreja primitiva, o povo de Deus não, o mundo olhava para o povo de Deus e tinha simpatia pelos filhos de Deus, pelos crentes. Versículo 11, estamos terminando. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha só que interessante.
Há uma transição aqui do verso 10 para o verso 11. Não é? Primeiro, no verso 10, Paulo ora para que eles transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Agora, no versículo 11, ele diz para eles serem fortalecidos segundo todo, ou com todo o poder, segundo a força da sua glória. A força da sua glória, o que quer dizer? A força da glória de Deus, o próprio Deus mesmo, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Olha que interessante. Por que eles precisavam de conhecimento e de poder? Queridos, porque agora eles, vivendo de acordo com o que Deus preconizava, vivendo de acordo com o que Deus manda viver, o que vai acontecer? Perseguição. Eu citei há pouco Atos, e no princípio, de fato, o povo era simpático ao povo de Deus, certo? Mas durou muito. Nós lemos no capítulo 2, isso que eu acabei de dizer, versículo 47, se eu não me engano. Mas se nós olharmos lá em Atos capítulo 8, nós vamos ver o que aconteceu. O povo teve que se mandar de Jerusalém, porque a perseguição veio forte. Não demorou muito. Então, por isso que Paulo ora, para que eles tenham poder, conhecimento de Deus e da sua vontade, como também poder para suportar o que vem por aí. Queridos, na medida em que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos sofrer perseguição. Esse é um outro ponto que nós temos que olhar se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Somos perseguidos? Somos perseguidos porque somos cristãos, não porque somos honestos. Tem muita gente que não é cristã que é honesta também. Somos perseguidos porque somos cristãos, porque vivemos o Evangelho de Cristo. Por isso que ele vai pedir aqui que nós temos que ter, então, forças, né, e poder do próprio Deus, perseverar, não desistir. Somos atacados aqui somos amaldiçoados ali, não é? Somos vilipendiados acolá. Precisamos perseverar. Precisamos ficar firmes. Não vamos arredar o pé. Se for preciso, vamos morrer por causa do Evangelho? Ninguém disse amém. Vocês se lembram quando a história nos conta? Provavelmente, eu fico imaginando a cena. Quando vinha aquele soldado romano em cima daquele baita cavalo, não é? Com aquela imensa espada. E ele perguntava para um cristão: quem é o Senhor? A resposta que ele queria ouvir nós sabemos, não é? César é o Senhor. Era isso que ele queria ouvir. Mas o que é que o cristão verdadeiro iria dizer? Jesus Cristo é o Senhor. E qual seria o resultado? Qual seria a consequência dessa palavra? Aquele homem em cima de um cavalo, quase que 2 metros de altura, e portanto, uma espada daquele tamanho, o que ele iria fazer com aquilo? Ele ia dizer: valeu, hein? Maravilhas, Deus te abençoe, vai em paz. A história nos conta que eram decepados, muitos foram, por conta de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, por viverem na prática o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que precisamos de força, é por isso que precisamos de perseverança, é por isso que precisamos ser longânimos, porque vemos muitos atacarem o Evangelho frontalmente, nos atacarem por conta de vivermos o Evangelho. Temos que ser perseverantes por um lado, longânimos, pacientes. Devemos
bendizer ou abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Queridos, nós só fazemos isso se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso não surge naturalmente em nós. Vamos ler lá o Sermão do Monte. Se alguém lhe bater na face direita, faz o quê? Dá a esquerda. Dá a outra. E não se alguém lhe ferir a face direita, você devolve com uma mãozada maior, mais forte. E claro que isso não é fácil. Por isso precisamos do poder. Por isso precisamos do conhecimento de Deus. Por isso precisamos da ação poderosa do Espírito Santo do nosso Deus em nós, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo todo o poder, não é um pouco de poder, todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. E ele põe no final, com alegria. Não é resmungando, não é murmurando, é com alegria. E ele termina dando graças, no versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu acho que o que está escrito aqui, não há muita necessidade de explicarmos o que está escrito aqui. Não é mesmo? Uma vida de gratidão, portanto, o que é que Deus nos fez? O que Ele fez para nós? Ele nos pôs à parte, Ele nos separou para si, Ele nos deu uma herança. Como nós vimos a semana passada, queridos, nós já temos tudo o que precisamos no céu de Deus. Hoje com Deus e na eternidade com Deus. Nós já temos tudo, nós não precisamos de mais nada. Devemos ser gratos a Deus. Ser gratos a Deus que nos qualificou, que nos fez idôneos para recebermos essa herança. Nós não merecemos nada de Deus. Por conta dos nossos pecados merecemos o inferno. Mas Ele nos capacitou. Ele nos justificou. Não é isso que nós aprendemos com as doutrinas da graça, na palavra de Deus? Ele nos justificou. Ele imputou em nós a justiça de Cristo. Portanto, nos capacitou, nos deu esse presente, essa herança. E Ele diz que não é apenas para um ou para outro. Não é disso que Ele diz aqui? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Não precisa se preocupar, querido, você não vai estar sozinho lá no céu. É só para mim. Não. Só eu tenho isto. Não. Eu sou um privilegiado, só eu ganhei. Não. Os santos. É para nós. Todas as condições foram satisfeitas por Cristo na cruz. E portanto temos o direito agora a essa posição plena como filhos de Deus. Isso foi feito por nós. Cristo fez isso por nós. E nós vamos ver no versículo 13, a partir da próxima semana ou da outra ainda. Não é? O que ele prossegue dizendo no versículo 13? Olha lá. Olha a consequência do que ele já disse nos 12 primeiros versos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E por aí vai. Ele nos deu essa herança. Será que há algo mais glorioso do que isto? Do que esta oração que Paulo faz em favor daqueles crentes de Colosso? Será que Paulo poderia pedir mais do que isso àqueles crentes? Será que nós podemos pedir mais do que isso que Paulo está orando aqui? Será que nós devemos desejar mais do que está sendo falado aqui? Voltando ao princípio, não vou pregar tudo, mas é assim que nós oramos.
Paulo ora aqui faz parte das nossas orações? Nós oramos uns pelos outros dessa maneira? Se oramos, vamos continuar. Se não oramos, vamos passar a orar. Nós estamos orando pelos irmãos e irmãs aqui da IP Champagnat para que transbordem desse tipo de conhecimento, esse tipo de poder, esse tipo de ação de graças. É isso que Deus deseja para nós, queridos. Que nós desejemos o tipo de conhecimento sobre o qual Paulo fala aqui. E se nós não desejamos isso, alguma coisa está errada para nós, precisa ser verificado, algo precisa ser mudado nas nossas vidas. Talvez, queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo novamente. Porque tiramos os olhos dele. Talvez estejamos olhando para o nosso próprio umbigo. Vamos orar assim? Vamos nos comprometer a interceder, a orar em favor de nós mesmos, em favor dos nossos irmãos, para que de fato tenhamos o conhecimento pleno da vontade de Deus. E se eu não tenho esse desejo de olhar para a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, então vamos pedir para que tenhamos esse desejo de estudarmos a palavra, de nos aprofundarmos nela, de tomarmos de fato esse padrão que Deus quer para nós, de testemunho, de boas obras. Vamos orar por isso. Vamos orar por perseverança, por longanimidade. Vamos orar, queridos, que apesar das tribulações, das dificuldades, a vida é dura. O pecado nos arrebenta, o inimigo nos ataca. Nós vamos orar. Vamos orar pela graça de Deus. Vamos orar pelo poder de Deus. Vamos orar pela ação de Deus nas nossas vidas. Vamos orar para que tenhamos de fato o desejo de servirmos a Deus, andarmos em novidade de vida. Vamos orar por isso. Vamos fazer isso. Porque isso é saúde para nós. Porque isso glorifica o nosso Deus.